Olá pessoal, vamos iniciar a parte 3 do módulo 1, continuando essa introdução à lógica formal. Imagine que você foi convocado para participar de um júri, um processo criminal, onde Jason está sendo acusado de ter cometido um crime. E aí o advogado de Jason fez a seguinte defesa, no seu argumento. Se meu cliente fosse culpado, a faca estaria na gaveta. Ou a faca não estava na gaveta, ou Jason viu a faca. Se a faca não estava lá no dia 10 de outubro, então Jason não viu a faca. Além disso, se a faca estava lá no dia 10 de outubro, então a faca estava na gaveta e o martelo estava no celeiro. Mas todos nós sabemos que o martelo não estava no celeiro. Portanto, senhoras e senhores, o meu cliente é inocente. O argumento do advogado está correto? Como é que a gente pode verificar a validade desse argumento? E no final, como é que você votaria? Você absolveria ou você condenaria Jason? São coisas desse tipo, são análises desse tipo de argumento que vão fazer parte desse nosso conteúdo agora, tá? Então vamos lá. Primeiro é a definição do que é um argumento, O objetivo de um argumento é justificar uma afirmação que se faz ou então dar razão a uma certa conclusão que se obtém. Por exemplo, eu chego e digo, você me enganou, pois disse que ia estudar, mas meu irmão lhe viu jogando bola. Então o argumento é, você disse que ia estudar e meu irmão lhe viu jogando bola, por isso que você me enganou. Então, a dedução de que a pessoa foi enganada foi porque o irmão viu ela jogando bola quando ela tinha dito que ia estudar. Então, o argumento ele demonstra ou faz a prova como a partir de dados de um problema, a gente chega a uma determinada conclusão. Essa conclusão ela pode ser falsa ou pode ser verdadeira. E aí, para a gente montar essa ideia do argumento, a gente precisa entender o que é raciocínio, o que é inferência, tá? Para convencer que você sabe a resposta, ou seja, que você não está chutando, você precisa colocar as razões que levaram àquela conclusão, ou seja, você precisa justificar. E para isso você passa por um caminho, você parte de um ponto de partida, as suas informações iniciais, você percorre caminhos com informações adicionais até chegar na conclusão. Esse processo é chamado de raciocínio ou processo de inferência. Um raciocínio ou um processo de inferência exatamente é o que você vai utilizar na formação do teu argumento. Então, o argumento poderia ser considerado uma reconstrução explícita do raciocínio que foi efetuado. A inferência é a relação que permite passar das premissas para a conclusão. Então, quando eu faço uma inferência, eu tenho uma série de premissas, então eu vou inferir uma determinada conclusão. Lembra lá da história de Maria ama Paulo? Tá? Porque toda mãe ama seu filho e Paulo é filho de Maria. Então, eu fiz uma inferência, que Maria ama Paulo. Então, inferência é uma relação que permite passar das premissas para a conclusão, a partir de um encadeamento lógico. A palavra inferência vem do latim inferre, que significa conduzir para. E aí, um dos objetos do estudo da lógica é determinar se a conclusão de um argumento é ou não decorrente das premissas, ou seja, uma inferência. E para isso, a gente vai ter que demonstrar a validade de um argumento. Se todas as nossas colocações, todas as nossas inferências, elas estão fundamentadas num argumento válido. Em um argumento válido, a gente parte que as premissas elas são consideradas provas evidentes da verdade, da conclusão. Caso contrário, esse argumento não vai ser válido. Então, eu assumo que as premissas são válidas para tentar chegar na conclusão. Quando o argumento é válido, podemos dizer, então, que a conclusão é a consequência lógica das premissas. Ou que ainda a conclusão é a inferência decorrente das premissas. Tá certo? Então, nós vamos ver isso detalhadamente. Na lógica proposicional, a gente monta as formas simbólicas, tá certo? Usadas na lógica formal, a gente chamou de FBFs, para representar as proposições que são chamadas FBFs proposicionais. FBFs quer dizer fórmulas bem formuladas. Então, usando as ferramentas de lógica formal, eu posso chegar a determinadas conclusões de proposições dadas. E aí, como é que a gente chega no argumento válido? Um argumento válido eu posso representar de maneira simbólica por essa expressão aí, P1, I, P2, I, P3, I,
Pn implica em quê? Então, eu tenho várias hipóteses ou premissas, que são essas proposições P1, P2, P3, Pn, e eu, a partir da união da concatenação dessas premissas, eu tenho uma conclusão que... Então, P1, P2, Pn são as proposições dadas, que a gente chama de hipóteses do argumento, e Q vai ser a nossa conclusão do argumento. P e Q representam fórmulas gerais, não somente letra de proposição. Então, P pode ser A e não B, P2 pode ser se A, então B, P3 pode ser se A e B, então C, tá? Então, você tem essas P, são fórmulas genéricas. E quando é que um argumento ele pode ser considerado válido? Imagine o seguinte, Q vai ser uma conclusão lógica de todas as proposições anteriores, P1, P2, P3, Pn. Sempre que é verdade das proposições P1, P2, Pn, implica na verdade de Q. Ou seja, sempre que P1, P2, P3, Pn forem verdades, eu tenho como consequência a verdade de Q. Lembrar que eu tenho uma expressão aí que envolve o operador lógico I. Então, todos têm que ser verdade para que essa expressão seja verdade e que a conclusão também seja verdade. Então, uma FBF proposicional do tipo P1, e P2, e P3 e Pn implica em Q é um argumento válido quando for uma tautologia, ou seja, sempre vai ser verdade. E aí, para a gente testar se essa expressão é uma tautologia, eu posso construir uma tabela verdade, ou, mais simplificadamente, a gente usar regras de dedução, tá? Regras que são aplicadas na lógica. Porque se a gente for pensar em construir uma tabela verdade, imagina uma tabela verdade com uma proposição dessa bem grande, uma série de proposições, a minha tabela vai ter um sem número de colunas e vai ter uma grande quantidade de linhas também, tá? Essas regras de dedução, que a gente vai explicar, elas modificam uma fórmula sem, entretanto, mudar o seu valor lógico. Ou seja, o que é verdadeiro permanece como verdadeiro, o que é falso permanece como falso. Eu vou simplesmente fazer algumas alterações nessas expressões de forma a preservar o seu valor lógico. Para quê? Para que eu consiga chegar numa conclusão que Q é verdadeira. Tá certo? Começando a partir das hipóteses. E aí um sistema formal que usa fórmulas proposicionais é chamado de lógica proposicional, lógica declarativa ou também cálculo proposicional. Muito mais comum a gente chamar de lógica proposicional. E aí a gente vai ter uma sequência de demonstração, que é uma sequência de fórmulas, onde cada fórmula é uma hipótese ou resultado de se aplicar regras de dedução às fórmulas anteriores, né? E tudo isso feito em sequência. Então, a gente vai usar a lógica formal para provar que Q é uma conclusão válida de P1, P2, P3, P4, Pn. E aí a gente vai produzir uma sequência de demonstração nesse formato aí. Eu vou listar inicialmente as primeiras hipóteses. P1 vai ser uma hipótese, P2 vai ser outra hipótese, P3 vai ser outra hipótese, Pn outra hipótese. E aí eu vou, com essas hipóteses, aplicando regras de dedução às hipóteses anteriores, eu vou obtendo novas fórmulas que são, na realidade, novas hipóteses, até eu chegar na minha conclusão, que é nada mais uma aplicação da regra de dedução também às hipóteses que eu já tenho. Tá? Isso vai ficar claro na medida que a gente for fazendo essa demonstração aqui. Para isso, nós vamos precisar entender e saber usar as regras de dedução, tá certo? Que são clássicas na lógica, as regras de dedução para a lógica proposicional. Existem dois tipos de regras de dedução: regras de equivalência e regras de inferência. A regra de equivalência permite que a gente troque e substitua fórmulas individuais por outras fórmulas, mantendo o mesmo valor lógico. Tá? A gente já viu nas equivalências tautológicas, em aulas anteriores, uma série de regras dessa de equivalência. Tá? Por exemplo, eu tenho lá A ou B, eu posso trocar por B ou A. Eu posso fazer uma permutação de maneira tranquila. Isso é uma regra de equivalência. Então, essas regras de equivalência permitem que em fórmulas individuais sejam reescritas mantendo o mesmo valor lógico. As regras de inferência permitem a dedução de novas fórmulas a partir de fórmulas anteriores na sequência de demonstração. Essas regras de equivalência dizem que determinados pares de fórmulas são equivalentes. R equivalente a S, onde RS é uma tautologia. RC, somente se S, é uma tautologia. Então, eu posso usar R ou usar S sem mudar o valor lógico, porque as regras elas preservam os valores lógicos de cada expressão. E aí a gente tem
uma série de regras de equivalência, tá? Como, por exemplo, a primeira delas, comutatividade. Então, se eu tenho P ou Q, eu posso trocar por Q ou P. Se eu tenho P e Q, eu posso trocar por Q e P. Então, essa é a regra de comutatividade. Associatividade, né? Se eu tenho aí o parêntese de P ou Q ou R, eu posso mudar esse parênteses para Q ou R, porque o sinal lógico é o mesmo. Assim como eu tenho P e Q e R, eu posso colocar o parênteses em Q e R. Então, essa é a regra de associatividade. A distributividade ela é um pouco diferente. Veja que eu tenho PO, Q e R e PI, Q ou R, né, como expressão. E ela, pela propriedade da distributividade, o que é que eu tenho? PO, Q e R é PO, Q e PO, R. P e Q ou R é P e Q ou P e R. É como se eu tivesse colocado na primeira expressão PO em equivalência, na segunda expressão PI em equivalência, em evidência, desculpe. E aí eu tenho as leis de De Morgan, que a gente já falou, tá certo? As leis de De Morgan, se eu tenho não P ou Q, é a mesma coisa de não P e não Q. E se eu tenho não P e Q, eu tenho não P ou não Q. Leis de De Morgan são regras de equivalência perfeitamente aceitáveis. Se eu tenho P implica em Q, eu posso substituir por não P ou Q. Ora, eu vou trocar uma implicação por um ou, como é que pode? A gente vai ver já já a demonstração. Lembra que a regra de equivalência tem que ser uma tautologia, ou seja, qualquer que seja o valor de P, qualquer que seja o valor de Q, isso tem que ser sempre verdade. Então, a condicional, eu posso trocar uma implicação por um ou e vice-versa. Eu tenho a dupla negação, quando eu nego duas vezes uma expressão, na realidade eu estou afirmando, tá? E eu tenho a equivalência, a regra de equivalência, que diz que P é equivalente a Q se P implicar em Q e Q implicar em P. Então, eu tenho essas regras iniciais, regras de equivalência. Como eu falei, a condicional, ela é uma regra válida, né? Quando eu tenho P implica em Q, é a mesma coisa, eu posso substituir de forma lógica por não P ou Q. Tá? De que forma? Eu tenho aí a tabela verdade dessa expressão. Lembra que para a regra de equivalência eu tenho que ter sempre uma tautologia. Então, significa que a minha última coluna tem que ser sempre verdade, que é exatamente a expressão P implica em Q é equivalente a não P ou Q. E aí a gente mostra na tabela verdade os valores individuais de P e Q, P verdade, Q verdade, P verdade, Q falso, que realmente na última coluna eu tenho sempre valores verdadeiros. Por quê? Porque a equivalência é que as expressões RS têm o mesmo valor lógico. Ok? Vamos ver um pequeno exemplo do uso de regra de equivalência. Imagine que eu tenho um argumento grande, P1 e P2 e P3. Eu vou pegar somente um P desse, uma pequena hipótese dessa, tá certo? Uma hipótese apenas, que seria não A ou não B ou C. Então, como é que eu posso aplicar as regras de equivalência nessa hipótese para obter novas hipóteses ou novas expressões? Então, o primeiro passo que a gente poderia fazer era, claro, colocar isso aí como hipótese. Meu primeiro passo é o seguinte: se eu tenho não A ou não B, eu posso aplicar a regra de De Morgan, né, a lei de De Morgan, e aí eu tiro o sinal na negação de dentro, vai para fora, e eu troco o sinal de ou para o I. O C permanece como está. Então, eu apliquei De Morgan e obtive essa nova expressão. E aí eu posso aplicar novamente uma outra regra, a regra da condicional, onde eu vou tirar a negação e vou tirar o sinal de ou, substituindo pela implicação. Isso é a regra de equivalência da condicional que a gente viu há pouco. Então, esse é um pequeno exemplo de como a gente pode, a partir das regras de equivalência, ir obtendo novas expressões lógicas que são também equivalentes. Obviamente, elas preservam o mesmo valor lógico, tá certo? Então, logo a seguir, nós vamos ver as regras de inferência no próximo vídeo.